Olá, queridos irmãos, vamos começar mais um ID, mais uma quarta-feira em que estaremos juntos para meditar e para orar a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Neste segundo programa do tema de Jesus Salvador, do senhorio de Jesus na nossa vida, vamos abordar hoje a cruz como instrumento da nossa salvação e a misericórdia de Jesus para salvar a nossa alma, nos dar uma chance de viver na glória de Deus. Tudo bem, Padre? Tudo bem, graças a Deus. Como foi a semana? Abençoada. Amém. Abençoada. Amém. Tudo bem, Marcinha, Júnior? Tudo bem. Tudo bem. Que maravilha, que maravilha. Essa semana, né, tivemos no domingo passado a festa da misericórdia, né, o domingo da misericórdia de Jesus. Aliás, instituído por São João Paulo II, esse Papa maravilhoso que tivemos, assim, a graça e a bênção, né, de poder desfrutar da sua companhia enquanto esteve aqui conosco. Vamos começar então pedindo a nossa música de abertura, né, Júnior? Vamos lá. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nas graças do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vamos então clamar o Espírito Santo sobre nós, sobre este programa e principalmente sobre você que está conosco, sobre sua família, sobre sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Padre, vamos abrir então o programa falando um pouco sobre a necessidade da cruz na nossa vida, né, Padre? Tem gente que tem tanto medo da cruz, né? É verdade. E eu estava agora pensando e rezando e me vinha justamente... Uma vez Jesus encontrou uma pessoa que era surda, né? E gaga, e não conseguia ver, não conseguia falar. E Jesus tocou na sua boca com saliva, tocou nos seus ouvidos e disse assim, Efatá, né? Que significa abre-te. Então, eu quero pedir essa graça hoje para nós e para você que está nos assistindo. Eu quero fazer uma breve oração para as pessoas que vão estar escutando, para que o Senhor dê essa graça, esse Efatá aconteça. Porque é um assunto que tão, muitas vezes, rejeitado e mal entendido. Quando nós falamos de cruz, que muitas vezes as pessoas rejeitam e se fecham, não querem nem escutar muitas vezes. Até se torna um assunto pesaroso, difícil. Né? A gente fala... Muitas vezes a gente diz assim, olha, né, o fulano é uma cruz para mim, né? Né, a cruz.
A gente sempre olha com sentidos apenas de um sofrimento. Então vamos pedir ao Senhor. Peço então, eu ponho as mãos sacerdotais nessa oração breve. Você que está também participando desse programa, agora ligando. Eu peço que o Senhor Jesus, na sua infinita misericórdia, agora, derrame sobre todos nós esse dom. O dom do Espírito Santo, é claro, o dom da sua misericórdia, mas que Ele toque o nosso entendimento, o nosso coração, nossa surdez, nossa cegueira, a nossa mudez, nosso coração duro, fechado, apegado às coisas do mundo. Eu peço ao Senhor, pronuncie agora, pela ação do Teu Santo Espírito, derrama sobre nós, sobre esse programa. Você que está escutando agora, eu peço, Senhor, através das mãos sacerdotais, que são as Tuas mãos. Peço, pronuncia sobre a nossa vida, pronuncia sobre todas as pessoas que estão escutando esse programa, pronuncia esse Efatá, para nós possamos nos abrir, Senhor, à verdadeira compreensão deste mistério tão maravilhoso e tão importante na nossa vida, que é a Tua cruz, que é a cruz, que é a Tua misericórdia que vem através dela. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, sopra também no nosso entendimento, nos dá inteligência e a compreensão verdadeira desse mistério, para que a gente nunca mais se afaste dele, porque nele está o Teu amor, nele está a nossa aproximação, a nossa intimidade contigo. O Senhor nos dê essa graça. Eu quero pronunciar esse Éfata sobre todos nós, em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que está em casa, faz o sinal da cruz nos seus ouvidos, na sua boca, nos seus olhos, na sua mente, na sua boca, na sua garganta. E abra o seu coração a Deus para que você possa acolher essa verdade tão importante da nossa fé. Central, diria. Central. Amém. Eu diria que devemos nos apropriar dessa graça, né? Dessa graça que foi derramada agora pelas palavras do Padre Miguel, pela ação de Jesus na nossa vida. Aproprie-se dessa graça. Pegue isso para você, mas com fé. E diga, sim, eu quero que tudo isso se realize na minha vida. Aproprie-se da graça. Porque o momento do derramamento da graça, né, a gente não pode perder, né? Que se abrir. Permitir, né? Exatamente, querer. Abrir-se. Então, vamos, eu queria, se você em casa quer a sua Bíblia, eu vou começar com o texto de Marcos 8. Você pode pegar na sua casa. Marcos 8, a partir do versículo 31, para nós entendermos primeiro a necessidade e a centralidade desse mistério. Né? Ele não é algo secundário, em que nós podemos pensar em viver sem ele. Né? Então, vamos ver aquilo que o próprio Senhor está falando por seus apóstolos e ensinando depois a todos aqueles que querem seguir. Então, Marcos 8, 31. É logo depois da profissão de fé de Pedro, tá? Aqui em Marcos, né? Então, o versículo 8, 31. Marcos 8, 31. Então, fala o Senhor, dizendo, e começou a ensinar-lhes, o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Dizia isso abertamente. Pedro, chamando-o de lado, começou a recriminá-lo. Ele, porém, voltando-se e vendo seus discípulos, recriminou a Pedro, dizendo, arreda-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Chamando a multidão, juntamente com seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas o que perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará.
Com efeito, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e arruinar a sua própria vida? Pois que daria o homem em troca da sua vida? De fato, aquele que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Palavra da salvação. Glória a Glória a vós, vós. Senhor. Então vamos desmontar um pouquinho esse texto agora para nós entendermos. Então aqui Jesus está ensinando os apóstolos. Então veja o que Jesus começou a dizer. Ele disse que ele é necessário. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes, escribas, ser morto, depois de 3 dias ressuscitar. Ou seja, é necessário. Então, Jesus vem para isso, vem para nos salvar através da cruz. Vemos também a incompreensão de Pedro. E Pedro, ele quer um bem para Jesus. Ele quer um bem para Jesus, mas veja o que Jesus diz. Arreda-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Então vamos parar aqui nesse momento. Então, o que são as coisas de Deus e as coisas dos homens? Então Pedro, ele começou a recriminar Jesus por causa que ele disse que iria sofrer para a salvação da humanidade. E aí Jesus diz, arreda-te de mim, ou vá de retro, Satana, né? Onde reza a oração de São Bento, né? Vá de retro, Satana, nunca me diga coisas vãs, né? É mal que tu me oferece, né? Bebe teu veneno. Mais ou menos isso que Jesus fala para ele. Vá de reto, porque tu não pensas as coisas de Deus, mas dos homens. Então aqui está um ponto importante. A rejeição da cruz, né, não é um pensamento de Deus. Não vem de Deus, né? Não vem de Deus. Vem primeiro, claro, primeiro da nossa fragilidade, do nosso medo. Né? O medo do sofrimento, o medo da cruz, o medo do que pode acontecer, mas também do inimigo de Deus, que tem o maior medo da cruz. Até tem aquele ditado que a gente diz, né? Fulano está fugindo como o diabo da cruz. Como o diabo da cruz. Porque justamente ele tem medo, porque na cruz ele foi vencido. Então ele faz tudo para que a gente tenha medo daquilo que vai nos salvar. Então, primeiro momento, então, a cruz. Então Jesus vem para nos salvar e nós somos salvos pela cruz. E Jesus quis a cruz, né? E não querer a cruz nos afasta de Jesus. Então nós não queremos a cruz, nós não estamos na comunhão com Deus. Isso é importante entender isso. Afastar-se da cruz é afastar-se de Cristo. É não pensar as coisas de Deus, mas dos homens. E deixar-se influenciar por Satanás. Veja que grave isso. Tanto que depois, no texto mesmo, o que Jesus diz? Ele chamou a multidão. É que é importante na Bíblia isso, né? Ou seja, existe ali muitas classificações que os evangelistas vão botando. Quando Jesus fala os discípulos, é aqueles que já têm fé e já estão seguindo. Aqui é a multidão, ou seja, é todo aquele que... Então, quando Jesus fala para a multidão, ele está dizendo, olha, todo aquele, não é aqueles que estão seguindo, aqueles que quiserem vir segui-lo futuramente. Então, todo aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz. A gente começa no segundo ponto. Se eu quero ir para o céu, eu preciso aceitar a cruz. Se eu quero ser discípulo de Cristo, eu preciso aceitar a cruz. Se alguém quiser vir após mim, o que é isso? É a condição do discípulo. Então, se eu quero ser discípulo, eu não tenho como ser discípulo de Cristo sem cruz. É isso que nós precisamos entender. Eu não tenho comunhão com Jesus. Nenhum. Eu não sou discípulo de Cristo se eu fujo da cruz. Se eu rejeito a cruz. Não tem ele. Ele que diz isso, ó. Se alguém me quer seguir, tome a sua cruz.
Então, se eu não quero minha cruz, eu não vou seguir. Não vou seguir. Então, e não seguir significa não ser discípulo nem ser cristão. Porque o cristão é o discípulo de Cristo. Eu vou ser um sal sem sabor. Uma luz apagada no mundo. Uma luz que se colocou debaixo do alqueire, como Deus fala. Tá? Ó, pois aquele que quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Então, a cruz está centrada aonde agora? Com a salvação. Nós falamos de salvação. Ou seja, se eu não entender o que é a centralidade da cruz, a necessidade dela, e entendê-la como caminho de salvação necessário para mim, né? Posso perder a minha alma. É isso que Jesus disse. Então, nós estamos agora levantando cada vez mais a gravidade, a centralidade, para você entender que não dá para pensar dessa forma. Não dá. É um pensamento pagão, é um pensamento não cristão, fugir da cruz. São Paulo, depois, né, até era o lema do Padre Ladislau, né? Então, o Cristo crucificado é visto como um escândalo, né, para os judeus e loucura para os pagãos. Então, cuidado, veja como nós estamos pensando. Porque a gente pode estar na igreja, né? E não entender. Agora, o que significa perder a vida? Esse perder a vida. E isso é importante. Aí nós vamos entrar justamente num assunto que nós gostamos demais, mas muitos não entendemos, né? Que é justamente o amor e a misericórdia de Deus. Ou seja, como é que a gente é salvo? Quando Jesus renuncia e dá a si mesmo para que a humanidade seja salva. Então, então isso para nós significa o quê? O maior sinal de amor de Deus pela humanidade. Lembra quando Jesus conversa com Nicodemos, né? Ele diz, olha, então Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho. Então, o sinal, então a cruz, meu irmão e minha irmã, é sinal do amor. Não é um sinal da dor. É um sinal do amor de Deus. A cruz faz pensar que a sua vida, a minha vida, tem jeito, tem salvação. Porque olha onde Deus foi por amor a você. É um sinal de misericórdia de Deus, de amor de Deus por mim. Então eu posso me apoiar nela. Né? Então eu não devo me afastar, né, do Cristo crucificado. Ele é sinal do amor. Agora, ao mesmo tempo, ali eu aprendo uma dinâmica de vida. Ou seja, eu aprendo, quando Jesus diz, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, eu aceitando esse amor do Cristo crucificado, experimentando a misericórdia, eu sou impelido a amar como Ele. Então, a cruz, se eu abraço ela, eu vou ser uma pessoa amorosa. Eu vou ser uma pessoa solidária. Eu vou ser uma pessoa que busca a paz, que busca a reconciliação, capaz de dar a sua vida para salvar as pessoas. E, padre, isso é uma coisa importante, né? Quando o Senhor diz salvar a sua vida, o que quiser salvar a sua vida irá perdê-la, como disse Jesus. Agora o Senhor diz capaz de dar a sua vida. As pessoas às vezes confundem que a gente tem que ser martirizado, que a gente tem que morrer por alguém. Dar a vida, nesse caso, me parece, né? Que é eu estar pronto a servir, né? Dar-se. As pessoas às vezes pensam que, mas eu não quero morrer. Sim. Não, mas não vai perder a vida física, assim, no sentido de vou morrer, né? Mas realmente vai colocar-se a serviço, né? Abrir mão do seu egoísmo, abrir mão das suas coisas, né? Das suas vaidades, quer dizer, deixar de ser o centro do seu mundo, né, padre? É mais ou menos isso. Sair do centro do seu mundo e colocar ali a figura de Jesus, colocar o amor de Jesus ali, né? Exato, e permitir que esse amor nos transforme. Exatamente. Ele passa a ser o critério da minha vida. Então,
Então, o amor de Deus se manifesta à humanidade na cruz. Então, quando Jesus diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, o que ele vai dizer? Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus irmãos. Então, esse é o sinal do amor. Então, a cruz é sinal do amor. E como essa questão, ela realmente mal interpretada. Mas, assim, agora nesse momento, eu quero até agradecer a Deus como Jesus nos prepara para estar aqui no programa com os nossos telespectadores. Os mistérios de Deus. Antes de vir aqui, eu dei uma olhada no meu Instagram e ali tinha uma propaganda que bem a calhar com o que o Padre Miguel e o Paulo estão comentando. Era assim, a frase era mais ou menos assim: e você diz que morreria pela sua família. Em vez de morrer pela sua família, dê a vida, viva pela sua família. Agora, com essa meditação do que o Padre está fazendo, o morrer é a transformação de vida. Então, quando eles começam a falar assim, mude seus hábitos negativos, aí era uma foto de uma pessoa fumando, bebendo, na noite, né? Pela sua família. Só que isso, na verdade, é o renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e siga. São os valores do Evangelho, os valores que Jesus nos passa todos os dias. Então, eu estou morrendo para aquilo que é ruim. Que parece, no momento, aquela pessoa que quer, né? Deixa ali a sua casa, os seus filhos e vai por uma balada, digamos assim, porque eu tenho tanto mulheres fazem isso como homens, né? Nós não estamos dizendo que tu não pode tomar um café com os teus amigos, e não é essa a questão, mas as nossas omissões. Aquele momento, tu estás renunciando a algo que te afasta da tua família, que te dá um prazer momentâneo, mas que é realmente, né, o morrer para as questões que não são de amor. E aí vem também... A cruz, ela envolve muita coisa, né? Ela envolve o amor a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. E eu só vou dar uma pinceladinha, e aí passo a palavra para o Paulo. Como o meu filho está no colégio, e está no 5º ano, e eu estava comentando com o Júnior, inclusive, antes do programa, nosso problema é estrutural. A gente não soube, e isso está passando de geração em geração, e eu acho que Deus está nos acordando para a gente dar um corte nisso. Nós não educamos os nossos filhos, segundo o Evangelho. Inclusive o Padre Miguel falou sobre isso no último programa, né? Quando a gente planeja o crescimento e o futuro dos nossos filhos, como o senhor disse, né? A gente não pensa, isso vai torná-lo um cristão melhor? Ou vai torná-lo um cristão, né? Mas nós vamos falar sobre isso tudo agora no segundo bloco. Vamos aprofundar um pouco essa meditação. Agora eu peço para o Júnior fazer uma música tema, Júnior, para que a gente então possa depois encerrar esse primeiro bloco. A música que eu escolhi hoje, inclusive quero recomendar a todos que estão assistindo, é uma música que está no CD do meu pai, que se chama Éfeta, que acho que tem tudo a ver com o assunto. Olha só. Fica aí para vocês ouvirem. Se você está vazio, de coração cansado e o peito apertado, essa dor, essa vontade de chorar. Se você está vazio, com o coração cansado
e o peito apertado, essa dor, essa vontade de chorar. Fique sabendo, meu filho muito amado, eu te quero ao meu lado. Venha viver com teu Senhor. Fique sabendo, meu filho muito amado, eu te quero ao meu lado. Venha viver com teu Senhor. Éfeta, abra-te a ele, meu irmão, abra-te, liberta-te, deixa Jesus, deixa Jesus, deixa Jesus sonhar em ti. Amém, que coisa mais linda, né? E eu vou me dirigir 30 segundinhos só para aqueles que estão vendo o nosso programa pela primeira vez ou até mesmo assistindo um programa religioso, um programa católico pela primeira vez. Para você que já tem caminhada, isso que eu vou dizer é chover no molhado, mas para você que está começando essa caminhada, nada disso aqui é ensaiado. Porque as pessoas que eventualmente não estão acostumadas na caminhada, não estão acostumadas com essa, podem pensar que é um programa como qualquer outro, né? Que tem um roteiro, que as pessoas ensaiam, que as pessoas, olha, o padre vai rezar, vai falar em éfta, você vai cantar uma música de éfta. É, como se fosse realmente um programa do mundo, assim, né? Gente, nada disso é ensaiado. Isto tudo é ação do Espírito Santo. As coincidências, né? Olha que coincidência, o Júnior em casa escolheu uma música, o padre resolveu fazer de última hora, que não estava programado, uma oração, mas não tem coincidência, gente. Essa é a ação de Deus na vida da gente, na sua vida. Sinal de Deus. Os sinais que Deus coloca na nossa vida. Nós vamos parando por aqui, o intervalo é breve, nós já voltamos. Estamos voltando para o segundo bloco do nosso programa, hoje meditando a cruz de Jesus como necessidade da nossa salvação. Essa cruz que nós temos que tomar para nós. E como dissemos no primeiro bloco, né, não significa que nós tenhamos que ser flagelados, torturados e mortos, né? Não, não é isso. Nós temos que morrer para nós mesmos, para as nossas ambições, para as nossas vaidades, para os nossos egoísmos, né? Então, como falávamos no primeiro bloco, eu não sei, padre, agora se eu já posso começar a dar uma continuidade nisso que eu comecei falando, ou se o senhor ainda quer falar um pouquinho sobre... Eu gostaria só de fazer o gancho para a pessoa entender, né? Por que a cruz está ligada necessariamente à misericórdia, ao amor. Certo. Porque, vamos pensar bem, muitas vezes nós focamos, né, no sacrifício, na dor. E não é esse o centro da nossa fé. O centro é o amor. A cruz é sinal do amor e não da dor. Tá? Porque, primeiro que sacrifício isolado não significa necessariamente salvação. Então nós não estamos optando por o sofrimento, não é isso. Nós estamos optando pelo amor. Optar a cruz, optar pelo amor. Só que na cruz nós vamos entender a dinâmica do amor. E a dinâmica do amor é dar-se para o bem do outro. É a renúncia de si, é quebrar o egoísmo, quebrar o orgulho e por amor a Deus, em primeiro lugar, e ao próximo eu renuncio a mim mesmo. Então, e tem uma atitude de generosidade, eu saio de mim mesmo
para me doar ao outro. E isso, então, isso é uma dinâmica de vida. Você imagina, por exemplo, tá? Num matrimônio, se a pessoa entende isso. Sim. Se eu começo a entender que para realmente eu ser feliz no meu matrimônio, eu preciso romper com o meu egoísmo e fazer minha esposa feliz. Né? E se romper com o meu egoísmo e fazer os meus filhos felizes, ou seja, eu tenho que chegar em casa, eu vou brincar com meu filho. Se ele precisar, eu vou ficar acordado a noite inteira. Se a minha esposa está precisando de alguma coisa, eu saio de mim mesmo e vou atendê-la, e vou ser educado, não vou fazer só as coisas que eu quero, e vice-versa. Tá? As pessoas começam a entender. E isso por amor a Cristo, por amor a Deus. Eu começo a me gastar por Deus e pelas pessoas. Ou seja, você vai ver uma pessoa carente na rua, você vai se importar com ela. Ah, mas agora eu tô com pressa, não tem problema, eu renuncio ao meu compromisso, eu vou então ali na farmácia, eu vou lá buscar esse remédio agora para esse irmão aqui que está precisando de amor, aqui, de atendimento. Aquela pessoa está doente no hospital, eu vou, sei lá, hoje eu vou oferecer uma noite para ele, para ficar junto com ele, não vou sacrificar o meu sono para que ele possa ter uma companhia, porque ele não tem ninguém. Então, imagina, assim, essa é a dinâmica que brota da cruz. É dinâmica de vida, de verdadeira reconciliação, de paz. Então, na cruz, depois a gente vai poder ver, é um sinal de perdão. Ou seja, eu renuncio, ou seja, eu vou realmente entender, pô, a pessoa me ofendeu, mas eu olho para Jesus que perdoa a humanidade na cruz. Que diz, né, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Isso é amar, perdoar é amar. Amar é perdoar. Eu também morro para mim mesmo. Né? Eu saio daquele critério duro de olho por olho, dente por dente, que é o caminho da guerra. Então eu começo a entrar num caminho de verdadeira felicidade. E vai nas pequenas coisas diárias. A gente pensa no martírio, né? O martírio é uma vocação, Deus prepara a pessoa para isso. Agora, ele só tem sentido pelo amor, por amor a Deus e ao próximo. Ou seja, é uma atitude de fé e fundamentada num amor total de entrega. Então, também não tem sentido, porque muitas pessoas lá, muitos revolucionários, muitos guerrilheiros, muitas pessoas morreram por ideologias. Então não significa isso. Até terroristas morrem, né? Exatamente. Então, o cara pode assaltar um banco, pode ter feito não sei o quê, e num combate lá no exército, ele pode ter morrido por uma causa. Então não é essa a questão. Então você não precisa ter medo da cruz, porque a pessoa fica focada na dor. Na realidade, você entender que você precisa fazer a opção pelo amor. Mas o amor não um amor egoísta, voltado para si mesmo. Esse amor que eu falei agora, que sai de si mesmo. E isso gera felicidade. Você vai ter uma família feliz, você vai ter pessoas que te amam à tua volta, você vai ter reconciliação, perdão, e o mundo ficaria muito melhor se nós abraçássemos na cruz o sentido dela, porque ela é a árvore da vida. Ela gera vida nova, ela gera reconciliação, ela gera perdão, ela gera um mundo melhor. Por quê? Porque ali Deus salvou a humanidade. Ou seja, aquilo que pior tinha acontecido para todos nós, Deus reverteu isso na cruz. Ou seja, quando Ele amou mais e venceu o mal. E é isso que eu tenho que fazer. Então eu preciso amar mais. Entende? Então se alguém vem com uma ofensa, eu vou vir com perdão. Se aquele irmão está lá caído na miséria e o mundo pisa em cima dele, eu vou ajudá-lo. Eu vou sair de mim mesmo e assim por diante. Se a minha esposa está com um problema, eu vou ao encontro dela, eu vou gastar meu tempo com ela. Mas mesmo que se isso seja chato, mas não tem problema, porque você está sendo movido pelo esse amor que rompe essas cadeias do egoísmo. E você vai, então Jesus, porque Deus não precisava para Ele nada, e não precisa. Mas Ele faz isso, por generosidade, por amor. E é isso que a gente tem que entender. Então, e esse amor que vence o mal. Esse amor que o inimigo tem medo.
Entende? Quando a pessoa escolhe esse amor. Né? E aí entra justamente a misericórdia. Ou seja, é o sinal da misericórdia. Então, ser misericordioso é isto. Então, o amor é que vai dar sentido para o meu sacrifício. Não é o contrário. Então, se eu fico pensando no medo do sacrifício, eu ainda estou no egoísmo. Estou pensando em mim mesmo. O que vai acontecer comigo? Né? O que faz a gente se esquecer de si mesmo? O amor. Por exemplo, se o Miguelzinho está precisando de alguma coisa, está doente, se está precisando, hoje, se precisasse do teu rim para fazer uma cirurgia, você duvidar de alguma coisa, de entrar para a cirurgia e perder um rim? E é um sacrifício terrível fazer isso, perder um órgão. Mas a gente não está preocupado, porque o foco não é o sacrifício. Você está olhando a pessoa que você ama. Sem dúvida. Essa é a chave, entende, do cristianismo. Sem dúvida. A cruz é entender isso. Né? Então, não é para fugir, mas é um sinônimo de felicidade, de misericórdia. Exatamente. Júnior, vou pedir a tua intervenção antes da gente continuar. Vamos ouvir mais um pouquinho da nossa música tema, que está linda hoje. Fique sabendo, meu filho muito amado, eu te quero ao meu lado. Venha viver com teu Senhor. Fique sabendo, meu filho muito amado, eu te quero ao meu lado. Venha viver com teu Senhor. Abrindo o teu coração verás, uma luz imensa invadirá todo o teu coração, todo o teu ser. É Jesus com sua glória e seu poder, fazendo tudo acontecer. É só você se entregar. Abra-te a Ele, meu irmão, abra-te, liberta-te, deixa Jesus morar em ti. Amém. Então eu queria lembrar, Padre, ler aqui a palavra de Deus aqui. No Evangelho de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 9, né? Não, 19. Capítulo 19 aqui. No versículo 31, quando Jesus está já morto na cruz, né? E o pessoal fica preocupado com o sábado, né? E Jesus tinha dito, né, que o sábado não... Foi feito para o homem. O sábado foi feito, não o homem para o sábado, né? Mas eles estavam muito preocupados com o sábado. Então vejam como esse texto é fantástico aqui, né? Os judeus temeram que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque já era a preparação e esse sábado era particularmente solene. Rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Este é o momento, né, Padre, em que Jesus, como dizia o Padre Miguel agora há pouco, a cruz significa doação, né? No pior momento, a gente precisa pensar no outro, né? O exemplo que ele deu de uma mãe salvando um filho, por exemplo.
aqui Jesus salva a humanidade derramando a sua misericórdia sobre todos nós, né, Pai? Inclusive sobre aqueles que o feriram, sobre aqueles que o mataram. Tanto que aquele soldado, né, ele é considerado como o primeiro ser humano a receber essa misericórdia, digamos assim, palpável, né, vinda de Jesus. Nasce ali a devoção da misericórdia, né? Eu acho assim uma coisa fantástica a gente pensar que quando a gente se sacrifica, quando a gente morre para nós mesmos, irmãos, quando você abre mão das suas coisas para servir alguém, você está exatamente reproduzindo este gesto de Jesus, que devolve para nós a vida, a plenitude da vida na sua misericórdia depois de ter sofrido o que sofreu. Ou seja, mesmo nesse momento, ele ainda se doa, ele ainda tem esse gesto maravilhoso, né? Que depois Santa Faustina, de uma forma maravilhosa, começa essa devoção e São João Paulo II institui o Domingo da Misericórdia que nós tivemos agora, há 3 dias atrás. É tudo muito maravilhoso, né? Não é preciso ter medo da cruz, né, Padre? Porque a misericórdia está presente. Está presente, ela realmente ela é viva. Ela é a misericórdia. A própria cruz é a misericórdia, Claro. né? É ali que nasce, né? Não vamos falar, evidentemente, que Deus é misericordioso, isso sempre foi, desde sempre, né? Mas essa misericórdia que se derrama sobre nós, ela começa na cruz de Jesus, no sacrifício, na doação, começa aí realmente esse processo, né, de salvação da humanidade. A gente vê presente na cruz, né, por exemplo, né, desse lado aberto nasce a igreja, esposa de Cristo, ali sacramento, né, a água simbolizando o batismo e o sangue a Eucaristia. Então, você vê, Jesus morre e ainda ele oferece, sai de si mesmo a igreja que vem, né, vai agora... Vai ser veículo, né? Vai ser o instrumento, né, o seu corpo agora místico que vai continuar a obra de Cristo na Terra, né? Então, nos dá a sua mãe na cruz. Exatamente. É um momento fantástico, né? Ele clama misericórdia para aqueles que o ofendem. Né? Ele, por exemplo, Márcia, tu tens aquele texto do ladrão que se arrepende, né? Exato. Então, veja, isso tudo se dá na cruz, onde existe um mal tremendo sendo feito, né? Ou seja, uma grande injustiça, né? Jesus é inocente, olhando para esse lado, né, humano, mas em resposta a todo esse mal, tem um amor muito maior. Desse sofrimento, nasce um amor. Jesus aceita toda essa dor por um amor muito maior. Ele vai dando... Então, essa é a dinâmica que a gente deve escolher para viver. Exatamente. O Lucas 23, né? Capítulo 23, versículo 39, que é essa passagem, né, dos malfeitores, né, de Jesus crucificado entre os 2 ladrões, e cada um escolhe o seu caminho. Isso é muito interessante. Um dos malfeitores, ali crucificados, blasfemava contra ele. Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Mas o outro o repreendeu. Nem sequer temes a Deus, tu que sofres no mesmo suplício? Para nós isto é justo. Recebemos o que mereceram os nossos crimes, mas este não fez mal algum. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim
quando tiveres entrado no teu reino. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Olha, aqui dá para ver direitinho as duas coisas, né? Olha só, olha a fala do outro, ele diz assim, ó, se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. É a nós. Qual é a direção disso? Entende? É a direção É do o eu. egoísmo, né? Ou seja, tu me livra, tu tem poder, tu me livra. Por que tu não te livra, né? Sim. Te livra a ti mesmo e me livra, pronto. Então, só que não é essa a direção do amor. Pensa bem, aplica isso no matrimônio. Se imagina tu fizesse isso na tua casa, tu dissesse, olha, eu vou amar a mim mesmo e vou salvar a mim mesmo. Entendeu? Tu te vira, né? Então, agora, não tem generosidade nenhuma. Sim. Tem. Agora, olha o outro, né? Ou seja, ele diz, olha, é justo que eu estou sofrendo. É como se fosse o filho pródigo aqui. Né? Ele é o filho pródigo. Né? É justo que eu estou sofrendo. Eu aceito isso. De fato, isso é a consequência dos meus pecados. Mas ele apela ao tribunal da misericórdia. Entende? Ele é inocente. Ele. E o que salva ele é a misericórdia de Deus derramada. Então, Jesus, naquele momento, ele não aplica a justiça. Ele aplica a misericórdia. É isso que Jesus está nos ensinar a viver. Quando a pessoa vem, né, eu vou com a misericórdia, vou com o amor, eu ofereço a oportunidade dela se levantar. Então, eu não estou preocupado, eu diria que Jesus não está preocupado consigo. Entende? Não, porque se fosse consigo, né, já teria terminado com aquela função na hora. Sim. Ele nem teria tocado nele. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Exato. Agora, se ele permitiu e quis isso, é porque ele é livre. E fez isso por amor. É isso que a gente tem que entender. Então, não é a dor. E a gente tem que entender também que amar, não existe amor verdadeiro se eu não quero sofrer. Isso é outra coisa. Se eu não quero me sacrificar pelas pessoas, se eu não quero, né, eu não quero anunciar nada, isso é egoísmo. Então, o verdadeiro amor implica numa renúncia. É diferente. E agora, uma questão bem concreta, né? A gente chega do trabalho, está cansado. Ou quem trabalha em casa, terminou aquele momento, está cansado. As pessoas cansam, Claro. né? Dependendo da idade, cansa mais ainda. Mas tem o filho ali para atender. E aí são as opções. É mais fácil eu deixar o filho no computador, ou é mais fácil eu chamar ele para uma atividade? Porque eu simplesmente dizer, fulaninho sai do computador, e nesta geração eu não dar alternativas. Não tem como, né? Exatamente, exatamente. Então vejam assim que a cruz, ela é a nossa vida, e nós constantemente estamos fazendo o papel de um dos dois, né? De um dos dois ladrões. Em que momento que eu estou vivendo o meu egoísmo e em que momento em que eu estou, né? Senhor, eu aceito o que está acontecendo, me guia, me ilumina, vem com a tua misericórdia, né? Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E claro, nós estamos, né, quase no final, mas eu vou deixar um ganchinho, digamos assim. Vejo muito isso na minha vida, né? A misericórdia, ela está muito unida com a confiança. E o nosso medo, nós, né, nós seres humanos, o nosso medo, ele é muito forte e nos afasta dessa confiança. Tem uma parte que depois no próximo programa, né, vamos dar continuidade, que daí eu vou ler para vocês, que diz, a Santa Faustina diz, se eu não me engano, é no parágrafo 1195,
eu tenho a esperança onde não há mais esperança humana, né? Ou seja, os olhos humanos olham aquela situação e ali não tem mais a esperança humana. Mas quem é o nosso Senhor? Quem é o nosso Salvador? Quem é o nosso Deus? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é que pode tudo. Então, a minha confiança não está no Paulo, né? Não está no padre, não está na Márcia, no Júnior. A minha confiança está em Deus. Isso é uma caminhada, é um esforço e é também fruto da graça de Deus de oração, principalmente na Santa Eucaristia. Que é a celebração do mistério ao sacrifício de Cristo. De sacrifício, sim. Né? Padre, eu gostaria então que o senhor dissesse algumas breves palavras, se despedindo do nosso telespectador, para que a gente possa então fazer o fechamento deste programa que a produção está me dizendo que está chegando ao fim. Então, meu irmão, minha irmã, espero que você comece a perceber, por isso o Éfeta, nós pedimos abrir isso, você perceber que em Jesus crucificado nós temos tudo, recebemos tudo por Ele, na sua cruz. Então a cruz para nós é sinal de amor e de vida. Abraçar a nossa cruz é aceitar o amor de Deus na nossa vida, na sua misericórdia sobre a nossa vida, mas também aceitar que nós sejamos conduzidos agora por esse amor que brota da cruz, ou seja, o amor crucificado gera esse amor de sacrifício, esse amor de oblação, esse amor que quebra os egoísmos na nossa vida. Então peço que você aceite na sua vida, né, o amor de Deus que brota da cruz, que você não tenha mais medo, e diga ao Senhor, hoje mesmo, que você aceita a sua cruz, acolhe ela com amor, e você vai ver que fruto você vai receber na sua vida. Amém, amém. Júnior, vou te pedir que tu encerres enquanto eu me despeço. No próximo programa nós completaríamos então este tema, o tema de Jesus Salvador, o tema de senhorio de Jesus na nossa vida. Fique conosco na próxima quarta-feira, será realmente um grande prazer estar novamente aí com você na sua casa. Fiquem todos com Deus e até lá. Abra-te, liberta-te, deixa Jesus morar.